Ô, Paraná, fala moçada, fala piazada, tudo bom com vocês? Eu tô bom. E pessoal, eu ia sair de casa aqui, né? E tava pensando sobre trabalho. E falei, pô, tava pensando nos pontos bons de se trabalhar em indústria, firma, né? Vulgo firma, pontos negativos. Às vezes eu já tô também há bastante tempo, né? Assim como muitos de vocês aí. Às vezes, com certeza, você também já se pegou pensando, né? Tipo, caraca, será que ainda vale a pena? Mudo de ramo? Porque, cara, tem hora que é estressante. E eu vou nesse vídeo aqui rapidinho, bem curto, falar na minha opinião, do que eu lembro aqui, sabe? Vai saindo da minha mente o lado bom e o lado ruim de se trabalhar em indústria, sabe? Pensando aqui na minha vida, sabe? No que afeta na minha vida, na minha família. E começando já vou falar das partes que eu acho boa. Que eu acho boa que é assim, ó. Mas antes de falar disso, eu tenho que falar que eu já trabalho em indústria desde os meus 15 para 16 anos. Eu casei, meu primeiro relacionamento, estou no segundo casamento. Eu fiquei no meu primeiro 7 anos e eu casei com 16. Então eu já sustentava uma família, né? Dois, com 21 eu tive meu primeiro filho, mas eu juntei com 15 para 16 anos. Então, desde os meus 16 eu já trabalho em indústria, né? Tô com 32, fiz ontem 32 anos. Então, assim, já é uma caminhada. Então, eu tenho uma propriedade para falar. E o lado bom, assim, ó, de trabalhar em indústria, que eu acho, mesmo que muitos não acreditem, dependendo da empresa, claro, uma certa estabilidade, ainda mais quando você já é velho de casa. Nessa última que eu tô, agora atual, eu já tô há 7 anos. Então eu já passei por algumas situações de corte na empresa e, cara, eu falo pra você, claro que pode chegar, pode, pode ser que vá acontecer, mas assim, ó, se você é um bom funcionário, se você trabalha bem, se você é esforçado, se você se dedica, veste a camisa mesmo. Não tô falando de babar ovo não, que eu não gosto disso, tá? Nego de ficar babando o ovo e não, trabalho, a gente tá falando de trabalho. Trabalhar uma mão de obra boa, inteligente, capacitada, tá? Então, assim, eu garanto que, cara, os caras vão pensar mais vezes quando tiverem corte para te mandar embora. Então, assim, eu já passei por alguns cortes lá e tô firme. Pode ser que eu chegue lá amanhã e eu esteja nesse barco, mas muitos de vocês sabem que, dependendo da empresa, você tem uma certa estabilidade, sim. Ainda mais você for um bom funcionário, depende muito de você. Tem muito cara aí que não quer trabalhar, que não quer nada, chega na empresa é só corpo mole, entendeu? Esses aí roda mesmo. Outra parte boa, conhecimento, cara. Você pega muito conhecimento de macho mesmo, sabe? Falar brincando assim, porque dependendo da hora que você trabalha, cara, igual a minha, é envolvido com máquina, você é obrigado a correr atrás às vezes, de uma pesquisa, de um estudo para poder entender o funcionamento de uma máquina, entendeu? Outro ponto positivo que eu achei que é de muito valor é o conhecimento, sabe? Se você trabalha numa área que é envolvido com máquinas, você vai ter noções de metrologia, você vai mexer com paquímetro, às vezes um nível, às vezes uma trena, entendeu? Você vai mexer com peças de aço, você vai às vezes mexer com coisas que tem que fazer em torno, entendeu? Você vai, cara, igual na minha área, aprender a mexer em máquinas, painéis, IHMs, inversores, tem que entender um pouco de eletricidade básica, comandos elétricos, entendeu? Você vai trabalhando, dependendo da hora que você trabalha na indústria, você mentalmente adquire muito conhecimento, cara, muito conhecimento que hoje você pensa que não, tipo, o que que eu vou fazer com isso hoje? Para que que eu preciso saber que esse fio azul aqui entra aqui, esse amarelo entra aqui e tal. Às vezes você não vê sentido, mas a longo prazo, quando você vai construir uma carreira, cara, exemplo, se você é operador de máquina, só que você vai pegando certos conhecimentos, tal, você vê o cara mexendo aqui, você entendeu aqui, você estudou um pouquinho ali, daqui 3 meses você pode ser um eletricista de máquina industrial, mas antes você era operador, só pela sua vontade, você correu atrás ali, foi, entendeu? E desenvolveu.
Então isso é bom, isso aí vai adquirindo conhecimento. Quem é interessado vai pegando aquilo, aquele conhecimento, e vai às vezes até subindo de nível. Por quê? O cara que é operador, ele é operador, exemplo, porque ele só tem conhecimento de operador. Quando você adquire conhecimentos, exemplo, de elétrica, pô, você tem grandes chances de, numa empresa que tem plano de carreira, você almejar a vaga de eletricista industrial. Se você tem conhecimentos ali de mecânica, você era operador, de tanto você ver mexer, de tanto você estudar por fora, de tanto você buscar esse conhecimento, você saber trocar um rolamento, um pistão, entendeu? Tirar um vazamento. Quando a empresa abrir a oportunidade, você tá lá, cara. Você vai almejar essa oportunidade, essa vaga, às vezes de um mecânico industrial, um mecânico júnior, entendeu? Então, se é um cara esforçado, é outro ponto positivo que eu acho da indústria. Ela te possibilita consumir conhecimento e depois, dependendo da empresa, sempre frisando, exportar esse conhecimento, colocar à prova, subir de cargo, ter novos cargos, né? Então, acho que esse é outro ponto positivo. Um outro ponto positivo aqui, rápido, que é muito fácil, é a questão dos benefícios, né? Para quem tem família, pai de família aí, tem filhos, às vezes tem empresa que tem um convênio de saúde bacana, dentista, essas coisas, entendeu? Cobra pouco para incluir os dependentes, que é os filhos, a esposa, né? Uma cesta básica, um cartão, uma ajuda de custo, né? Um PL, empresa que tem PL, isso é muito importante. O cara chega final do ano lá, pega, exemplo, aqui na minha região tem a Toyota que os caras tava retrasado, recebeu parece que 22 mil de PL em 2 parcelas, 22 mil reais. Então assim, ó, chega final do ano, isso é todo ano, hein, participação de lucro. Chega final do ano, você pega 22 mil, pô, você pode reformar a sua casa, você pode dar seu carro e tirar às vezes um zero. Você tem um carro de quase 40 mil, 35, 40 mil, você dá seu carro, mais 20 e poucos mil, você tá com um carro de 60 mil em um ano. Então isso aí pode ajudar muito o pai de família, muita família a crescer, né? Empresa que tem PL. Então os benefícios é outro ponto que eu acho bacana. E já falando dos pontos negativos, pessoal, vou tentar soltar 3 aqui também. Ó, o primeiro eu vou dar esse nome porque é a exploração da mão de obra, né? Porque não vou generalizar as empresas, mas tem empresa, cara, que você trabalha demais, você trabalha que nem um condenado. Às vezes você ganha até bem, mas o trabalho é demais, tá? Você trabalha muito por pouco dinheiro. Dependendo da empresa aí, é uma mão de obra aí que é fodida, pesada, cara, entendeu? Você tem que mexer com chapa, tem metalúrgica aí que tem um serviço aí, cara, que eu vou falar pra vocês, entendeu? Falando nisso, já coloca com que você trabalha aí, qual que é a sua profissão, tá? E pra gente saber o que você faz aí, qual que é a sua área, tá? Eu sou preparador de máquina injetora, mexo bastante com mecânica, elétrica, né? Tem alguns cursos aí de tudo isso aí no Senai, uma hora eu vou falar sobre disso, mas é outra história. Então, assim, esse outro ponto. A indústria consome muito o seu tempo de vida, né? Igual eu trabalho à noite. Cara, eu trabalho de domingo a sexta. Entro às 10 da noite e saio às 5 da manhã. Mas assim, às vezes eu descanso um dia no mês. Um dia no mês, entendeu? E tem empresa, pessoal, que eu vou falar para você, ela faz muita pressão para você trabalhar, tá? Muita pressão para você fazer hora extra. Tem empresa que faz muito hora extra. Então, assim, ela consome muito de sua vida, tá? Outro ponto negativo é que você também trabalha, querendo ou não, comércio trabalha mais com pessoas, mais indústria, você trabalha muito com pessoas, né? São muitas pessoas perto uma da outra, ainda mais você trabalha numa linha de produção, igual eu trabalho com várias máquinas injetoras, eu estou transitando pela injetora, é cheio de pessoas, uma pessoa por injetora. Eu, no caso, lá na minha empresa tem 17, então é no mínimo aí 14 funcionários, né, por turno, porque às vezes um cuida de 2, 3 máquinas. Então, assim, imagina, gera muito estresse, gera muita dor de cabeça, gera muita fofoca. A empresa tem muita fofoca, né? Isso daí consome muito da sua energia, tá? Consome muito, de verdade. Você ter que lidar com pessoas, intrigas, encheção de saco, entendeu? Ainda mais a gente que tá à frente, igual eu tô à frente do meu turno lá. Então a gente dá direcionamentos, né? Tem a líder e eu sou o preparador de máquinas responsável. Eu tenho
o funcionário abaixo de mim, que eu direciono, que é o abastecedor, trabalha comigo. Então, assim, a gente comanda o turno. Então, assim, às vezes você tem que fazer reuniões para poder, pô, tá acontecendo isso, faltas, você tem que cobrar, entendeu? Pessoas que não querem trabalhar direito, você tem que cobrar trabalho certo. Cara, é muita encheção de saco, sabe? É nego que às vezes é para fazer 15 minutos de café, faz 20, 22, aí você é obrigado a chamar a atenção, porque às vezes esse é o seu papel dentro da empresa, né? Cara, tem muito nego vagabundo, muita mulher barraqueira, então assim, vou falar assim, já o papo. Então assim, esse é um dos pontos, mais um dos pontos negativos, né? E outro ponto negativo que eu posso falar, cara, é a dificuldade às vezes de você ser reconhecido. Você tem muita dificuldade, ainda mais se você é da casa, é formado, tá? É formado. Você às vezes entrou lá como auxiliar de produção, depois virou operador de máquina, depois virou um preparador. Às vezes, cara, por mais que você estudou e você tenha conhecimento, para a empresa que te lembra da origem, da onde você veio lá como auxiliar, tal, ela nunca acha que a sua palavra tem valor, entendeu? Tem peso e tem realmente tom de conhecimento. Então sempre vai gerar dúvida, entendeu? E quando você errar, sempre vai ter aquela coisa, mas também, né? Tipo, entendeu? Não é aquela coisa assim, tipo, chega um cara pica lá, o cara era da Unilever, o cara era não sei o que da Toyota, o cara é não sei o que, ele já chega aquela fama, entendeu? Você não, você é o patinho feio que tem que lutar para fazer nome, e mesmo quando faz nome, ainda, cara, é tirado como às vezes sem autoridade em certas questões. Você que era auxiliar, era operador e agora é encarregado, também gerencia turno, é líder, você vai saber do que eu tô falando às vezes. Se você é criado ali, cara, tem coisa que você vai dar ideia que não vão dar atenção por achar que não tem valor, entendeu? Então esse é outro ponto. Você tem muita dificuldade de almejar certas coisas. E lembra, dependendo da indústria, tá? Dependendo da empresa, não é todas, tá bom? Então assim, eu acho que esse é um ponto, é mais um ponto negativo. Eu vou falar mais vezes, agora eu não consigo pegar outros exemplos, mas tem bastante, tá? Tantos positivos, tantos negativos. Mas diz aí na sua opinião, na sua visão, você que trabalha em firma aí, qual que é seus pontos positivos e os negativos, beleza? E a gente vai debater sobre isso daí. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, se inscreve no canal, curte aí esse vídeo aí para chegar a mais pessoas que trabalham na indústria e vamos que vamos. Tamo junto.